Fala aí, galera, tudo bom? Eu vou estar aqui esperando um pouquinho, aqueles 5 minutos de praxe pra gente ver quantas pessoas vão chegar e aí a gente vê como vai começar, tá bom? Aí a gente vê o que acontece. Como é que tá o áudio, tá legal? O vídeo tá bom? Acho que hoje a gente não tem problema com internet, eu acredito, eu espero, eu creio em nome de Jesus que isso não vai acontecer, né? Mas é isso, tá? Vou esperar só um pouquinho, eu vou chegar e aí eu chamo o Jonathan, né? Que ele já tá na live. Aí a gente vai esperando por vir chegar e a gente começa daqui a pouco. Ai, ai. Amém. Vamos chamar o Jonathan enquanto isso, aí a gente espera o povo. Já vai se preparando lá. Entendi. Foi, Jonathan. Tudo bom? Prazer em recebê-lo. Tá? A gente hoje vai tratar um tema polêmico, não é mesmo? Só um pouquinho, quem sabe. Vamos ver o que acontece. Tá me ouvindo? Tá fluindo legal aí? Eu não tô te ouvindo. Tenta agora de novo. Acho que agora vai. Oi? Mais ou menos. Ficou baixo. Mas não tô chutando. E agora, melhorou? Melhorou. Perfeito. Ah, Agora a áudio tá muito bom. tá Né? E ótimo aí, então. a gente hoje vai tratar o que mesmo? Você sabe? Eu nem lembro. Ah, Eu não lembro. Contra-reforma ou reforma católica. Stephanie, um beijo. As crianças estão com saudade já lá. Já, com certeza. Um A mês gente acaba longe. sentindo falta. Eu tô aqui no meu É, copinho, né? Da faculdade. Melhor do. Melhor Gá, do. Melhor a da mais Baixada, bonita. né? Gente do A Brasil oitava, inteiro. né? A oitava universidade mais bonita do Brasil, do Primeira, mundo. Não sei. sem, de... Dizem as mais línguas que é do mundo, mas não sei. sem defeitos. Sem defeitos. Sempre é importante se hidratar, exatamente. Coronavírus está aí, a gente não sabe se a gente vai morrer, né? Não, agora é. Ministro foi demitido. Eu tô me sentindo o Cid da Era do Gelo, né? A Eu gente tô vai me sentindo o Cid. tomar cloroquina agora. Olha que beleza. E quem precisa se ferra, né? É? Enfim, já foram 5 minutos? Acho que já, né? Quer esperar mais um Mas pouquinho? tu que manda, eu. Eu não Poder... mando em nada, gente. Aqui é tudo Ah, dividido. Né? A aula é a, me- dividida, o tempo é dividido, as decisões são a, divididas. pra entrar no Aqui é clima, quase comunismo. qual que é? A messe é grande, mas os operários. É, a gente só acaba. Enfim, vamos esperar só mais um pouquinho. De repente aparece alguém, ou senão a gente começa daqui a pouco. Tá. Né? A gente vai conversando um pouquinho com eles, né? Qual é o intuito dessa aula, né? Assim, em tese, nas vias mais gerais, é tentar dar uma possibilidade para esses alunos, principalmente do pré-vestibular comunitário São José, de conseguirem ter mais acesso à educação, ao conhecimento a um conhecimento que vai dar acesso a eles no nível superior,
né? Porque a gente tem que lembrar que os periféricos são excluídos, que as minorias são excluídas do acesso à universidade, e principalmente nesse momento, nessa conjuntura, a gente está tentando fazer o máximo possível para somar a todos esses indivíduos, né? Conseguir dar condições deles competirem com pessoas que não pararam, que os estudos estão conseguindo ser regrado nesses estudos e que estão seguindo uma linha de estudos mais, como eu posso dizer, mais estabelecida, né? E aí a gente tenta minimizar esses problemas, né? A aula, eu convidei o Jonathan, né, que é um amigo, que a gente acabou sendo construído no pré, né? A gente nem chegou a se conhecer na universidade, né? Graças a Tayana e ao Wesley, né, que o trouxeram para um projeto, que é o projeto Enem UERJ que a gente tem aqui no PVC. E aí a gente estreitou relações e falei o seguinte: Jonathan, tem como você me ajudar aqui com uma matéria para a gente conversar, para ficar mais dinâmico, né? A ideia dessa live com 2 pessoas é exatamente isso. Trazer uma dinamicidade a essa aula, elevar um pouco o nível das discussões, né? Para que a gente possa dar a melhor condição para todo mundo de ensino. Enfim, você quer falar? Se apresente. Tamo aí. Meu nome é Jonathan, eu fui filho da pública, né, da Rural, Universidade Rural do Rio, ainda estou nela, agora em outra condição, mas ainda continuo lá, frequentando-a assiduamente. Já estou atuando como professor e, né, o meu objetivo aqui nessa live junto com o André, a partir do momento que o André me convidou, é trazer essa discussão baseada principalmente no pensamento crítico, né? Um pensamento mais, né, abordar o conteúdo, isso a gente não pode deixar de abordar, obviamente, mas, né, a gente tem que sempre ter em mente, quando estuda história, isso de uma maneira geral, que as relações do presente elas estão muito ligadas com o passado. Não existe passado sem presente, nem presente sem passado. Com certeza. Que alguns até vão chamar de do futuro passado. O futuro passado não é nada. Tá ali na minha estante, inclusive. O meu tá guardado. O futuro passado não é nada mais, nada menos que o nosso presente, né? Então, a gente tem essa ingerência do passado no presente e a gente tem que sempre pensar o presente de uma maneira crítica. Né? E é o que eu sempre falo. Pensar de uma maneira crítica. Você, né, nenhum... E aí a Suelen entrou agora, Suelen, um beijo. Suelen foi minha coordenadora quando eu fui aluno, gente. Caraca. Como os nossos professores de português sempre dizem, de língua portuguesa, né? Quem diz sempre alguma coisa a alguém, né? Não cabe a gente receber esse discurso e analisá-lo, criticá-lo, né? Tentando olhar por diversas perspectivas, tá bom? Então é isso. Então é abordar essa reforma contra a reforma. Reforma não, a reforma católica contra a reforma, pensando justamente nessa relação. Né, até tentar entender por que a gente colocou dois nomes, né? Porque se a gente falar reforma católica, a gente está tomando uma posição. Se a gente colocar contra-reforma, a gente está colocando outra posição, né? Então, eu acho que entender essas relações, não apenas do conceito, mas do uso do discurso, né, é interessante. Né? Principalmente para quem vai fazer redação, eu acho que é muito interessante a gente analisar o discurso, as palavras que são colocadas, da maneira que são colocadas, nas ordens que são colocadas. Então, isso é muito importante. Né? É isso. Vamos começar? Com certeza. Então vamos lá. Então a gente vai vir aqui nos antecedentes, né? Vamos lembrar um pouquinho o que leva a reforma religiosa católica ou a contra-reforma a acontecer. A gente precisa lembrar o seguinte: quando a gente foi na semana passada, que é quando a gente viu reforma protestante, a gente não comentou ou acabou não falando do que ela
as consequências que ela vai gerar, não apenas no mundo europeu, mas também no mundo atlântico, né? A gente vai gerar as questões da expansão marítima, ela vai gerar a própria reforma da Igreja Católica mais um pouquinho na frente, tá? Então a gente precisa entender o seguinte: o que é o movimento que vem antes da Contra-Reforma? É a Reforma Protestante. Até aí tudo bem, gente? A gente vai ter a Reforma Protestante, que vai ser o quê? Um movimento de cisma religioso dentro do cristianismo. Oi? Travou um pouquinho. Travou um pouquinho? Acabou travando um pouco. Pra mim tá tranquilo aqui. Se é apenas pra mim, né? A sua tela pra mim tá travando um pouco. Enfim, vou tentar ir pausado. Travou, voltou. Né? A gente vai ver, né, nesse momento, a ideia de reforma protestante. A gente não vai se aprofundar, porque semana passada a gente fez 3 lives. A gente ficou 3 horas aqui. Eu não jantei. Então, assim, eu tô aqui tentando não esticar muito, né? A gente vai ver um pouquinho, só uma pincelada bem básica para a gente tentar entender o que essa reforma protestante vai gerar no mundo europeu, no mundo ocidental, principalmente com relação à Igreja Católica. O que é a reforma protestante em vias gerais? Ela vai significar o rompimento, né, da cristandade ocidental, ou seja, da Igreja Católica, né, com essas novas religiões que estão surgindo. Então você transforma essa religião em várias outras. Elas deixam de ser cristãs? Não. Raquel, bobo demais. Essas religiões deixam de ser cristãs? Não, a gente precisa lembrar disso, né? Essa divisão da igreja protestante com a igreja católica, ela não gera um rompimento necessariamente na questão de adesão. Você acaba atingindo outros grupos que não seriam atingidos se mantivesse daquela forma, certo, Jonathan? Correto, tem até perfeito. uma questão da UERJ que aborda isso, se eu não me engano, do ano de 2014. É discursivo, inclusive. Sim, perfeito, perfeito. A gente está falando, a gente não está deixando, e aí já pensando nisso, a gente não está deixando de falar de cristianismo, né? Só Sim. que uma cisão dentro do cristianismo no Ocidente. É importante destacar isso, porque no Oriente a cisão já ocorreu. Né? A igreja do Oriente ela já se cinge da igreja cristã do Ocidente ainda na Idade Média. E isso é importantíssimo, porque a gente não pode esquecer que a Idade Média, a igreja como instituição, ela é a principal instituição da Idade Média no Ocidente, na Europa. Na Europa. Eu dei uma travadinha, mas eu acho que eu pesquei até onde você falou. Né? Isso, na Europa. E, a gente precisa entender essas consequências, né? O que essa reforma protestante vai gerar? Outras igrejas, né? Outras formas de se pensar o cristianismo. Né? Então ela vai fundar com isso a ideia do luteranismo, a gente já falou com Wesley, inclusive ele falou bastante. A gente falou do calvinismo, né? Que é a ideia da doutrina da predestinação, que a gente falou da ideia de predestinação absoluta. Né? O Wesley também deu uma pincelada, a gente falou bastante sobre isso. E a gente cita aqui alguns exemplos. A gente tem os huguenotes na França, a gente acabou comentando também um pouco disso. O puritanismo na Inglaterra. E isso é importante para a gente guardar esse nome, os puritanos, porque a gente vai utilizar eles na reforma inglesa. Tá? A gente precisa guardar esses nomes bem no fundinho do coração, no fundinho do baú, para não esquecer. Tá bom? A gente tem o presbiterianismo, que vai dar origem, né, ao que a gente chama das igrejas presbiterianas, que vem da Escócia e da Irlanda. A gente tem o anglicanismo, né, que é a igreja do Henrique VIII, né, que o Henrique VIII ele vai assessorar, né, tudo por causa de um divórcio. Né? O que uma pessoa não faz para se divorciar? Né? E a gente precisa falar de alguns pontos que vão ser importantes para a gente entender essa reforma, né? Que é a ideia de reformar no catolicismo no mundo medieval.
né, a gente precisa lembrar o seguinte: como a Igreja Católica ela surge no período medieval, né, início do século IV, né, século IV, o Mozão está aí, né, Entrou. início do século IV depois de Cristo, essa igreja ela vai passar por algumas estruturações. Tem um texto do Rui de Oliveira Andrade Filho, que se chama Imagem e Reflexo, que ele fala do surgimento dessa... Calma aí. Dessa... Pausou, voltei, parei aonde? Pausou. No surgimento dessa... Surgimento dessa igreja enquanto igreja, né? Ele vai falar o seguinte: a igreja cristã, nos seus primórdios, ela vai ter uma interação muito grande com as religiões pagãs. Então ela vai ter o que o Legoff chama de superstição, né? A assimilação dessas superstições... Travou? Ah, Não, foi. É porque o seu ficou rodando aqui. Né? A assimilação dessas superstições ou dessas culturas pagãs dentro do cristianismo. Né? Então ele vai falar que a cultura da Península Ibérica para o catolicismo ou para o cristianismo é completamente diferente das igrejas que vão surgir ali no restante da Península Europeia. Então, assim, são catolicismos diferentes, a gente percebe isso até hoje. O catolicismo brasileiro é completamente diferente do português, que é diferente do italiano e assim sucessivamente. Então, a gente percebe essa característica muito forte. Então, durante a Idade Média, a gente vai ter vários concílios ecumênicos. O que seria ecumênicos? É a junção de várias... Uma reunião universal, né? Vamos colocar nesse sentido, onde você vai ter reunido vários líderes de vários grupos religiosos, né, de teologias diferentes, né, mas que estão ali dentro daquele espectro, para discutir o que seria aquela religião. Né? Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Sim. Duas coisas. A primeira, Wesley, um beijo. Wesley Maria entrou. Né? Nosso ídolo, né? Sim, com certeza. O mestre. E o segundo seria a ideia de que o que seria a palavra ecumênica hoje, né, nos dias de hoje, a gente fala, vou a um culto ecumênico, vou a uma reunião ecumênica. Seria a reunião universal de diversas denominações religiosas. Né? Catolicismo, protestantismo, de diversas vertentes na Umbanda, no Candomblé, entre outras. Né? Só que a palavra ecumenismo, aqui nesse período, significa a ideia de universal, no sentido de reunir o bispado todo. Né? Os bispos, eles são líderes importantes dessa rede do clero da Igreja Católica. Então, quando a gente afirma que há um concílio ecumênico dentro da Igreja Católica, nós estamos nos referindo à ideia da reunião, né, procurar justamente a reunião de todos os bispos da Igreja Católica, né, nos diversos cantos do universo, para poder se reunir e formar justamente essas decisões que vão sair desse concílio e se espalhar pela instituição igreja. Exatamente. Né? Calma aí, deixa eu voltar aqui. E aí a gente tem vários concílios, né? A gente tem um concílio importante que a gente destaca no material, que é são 21 concílios, né? São 21 concílios na história da igreja. Oi? Travou. 21. Ai, perdão. 21 concílios ecumênicos. Então, tá ouvindo? Oi? Tô. 21 concílios ecumênicos, a maioria acontecendo justamente na Idade Média e na Idade Antiga, na Antiguidade. O 19º foi justamente o Concílio de Trento, né? E aí já destacando porque a gente já vai falar. O Concílio de Trento ele vai ser tão importante para a história do catolicismo, de uma maneira geral, que ele vai ocorrer, iniciar em 1545, e depois do Concílio de Trento, que já ocorreu há 500 anos, depois do Concílio de Trento... Ai, meu Deus, a pessoa está sem camisa na live, vai. Tá?
Depois do Concílio de Trento, o que a gente vai ter? A gente só vai ter apenas 2 concílios religiosos dentro da Igreja Católica. Então, perceba a importância do Concílio de Trento aqui. A gente vai ter Trento, depois a gente vai ter o Vaticano I e o Vaticano II, apenas. E um concílio extenso, né? É um concílio extenso. É um concílio bem grande. Uma reforma por Trento, ela vai ser uma reforma religiosa em que vai justamente mexer com a estruturação da igreja como um todo. E vai gerar consequências até o dia de hoje. Pensando tanto no campo litúrgico, né, em liturgia, estou falando aqui das práticas realizadas dentro do rito religioso no catolicismo, né, e também pensando no campo social. Né? Toda instituição faz parte de uma sociedade, e a sociedade sempre influencia essas instituições. Não tem como falar de religião sem falar dela no seu âmbito social, né? Ela influencia diretamente nesse campo, não apenas no social, no cultural também, né? A gente tem várias práticas e gestos de expressão que vêm de origem católica, né? A ideia do cruz credo, por exemplo, né? Que é a ideia de você acreditar na cruz, né? Então, a gente tem muitas expressões católicas e religiosas dentro do nosso meio, né? Até o termo vigia virou uma expressão do meio para a gente se referir a crentes ou a pessoas que são evangélicas, né? Enfim, e a partir disso a gente tem vários concílios para a gente pensar a reforma da igreja. A gente falou de alguns lá sobre reforma protestante, que eu achei interessante trazer. A gente vai trazer um de volta, né? 2, na verdade, mas um deles é o Concílio de Constança, de 1600, peraí, perdi aqui. 1414 a 1418, né, onde você vai ter a condenação desses reformadores, ou seja, de alguns reformadores, né? Você vai ter a condenação, por exemplo, do João Rus, que a gente falou lá na Reforma Protestante, que é um ícone dentro do movimento protestante anterior, né? Que em 1417, o Wesley está falando aqui, né, que você tem a condenação do Rus, né, e você tem o fim do cisma papal, que a gente também já abordou na última aula, eu não vou voltar muito nisso, né. A gente tem o quinto concílio de Latrão também, né, que você vai ter as reformas na formação do clero e a recusa do cisma do Oriente, né, que ali é por volta de 1437 a 45, se eu não me engano, minha memória tá me falhando aqui no momento, aonde você vai ter a tentativa de reaproximação das igrejas do Ocidente com o Oriente. Certo? Né? Correto. Vai, pode falar. A gente ainda vai ter... Desculpa, tá, André? A gente ainda vai ter um festival agora, eu não vou recordar o nome, em que vai buscar resolver a questão também, né, além do cisma papal, mas a questão do que eles chamavam de prostíbulos, né, para o clero religioso. Né? Que era, se eu não me engano... Tá ouvindo? Agora um pouquinho melhor, mas pode falar. Tá. A questão dos prostíbulos para o clero religioso, para o clero regular e o clero secular, que, se eu não me engano, o Wesley e você abordaram na última live. Né? O quanto era comum, né, essa prática dentro do clero. O que a gente tem hoje, comumente, como ideia de um clero religioso dentro do catolicismo, ela é muito diferente, né, do que a gente pensa hoje como clero. Né? Se hoje a gente tem uma instituição de um clero organizado numa hierarquia, organizado num determinado tipo de estudo, né, para você se formar padre, depois ir almejando para cima da hierarquia, você demanda de uma grande tempo de estudo tanto em filosofia quanto em teologia. E isso também é herança do Concílio de Trento, que anteriormente não havia. Era muito comum, até mesmo por causa da questão do prestígio social, haver a compra, né, de cargos eclesiásticos. A gente pode falar também até da reforma gregoriana, né? Você tem a reforma gregoriana, você tem ali
né, a inserção dessa ideia de clero secular e clero, clero como a gente conhece, né? O que vai ser o clero secular, gente? Vai ser pessoas que não são necessariamente pessoas que estão dedicadas à vida religiosa, ao monasticismo, à leitura da Bíblia, mas são pessoas que são dedicadas à vida, ao auxílio da vida desse clero que está ali, o clero religioso, vamos colocar nesse sentido. Né? Então, assim, o clero secular... Acabou de entrar na live. Acabou de entrar na live ai, meu Deus, Ramon. Teólogo da igreja, Ramon. Aí vai ser difícil falar, né? Inclusive, Ramon participa do mesmo laboratório que eu, né? Saudações. Inclusive, o Wesley reforça aqui que a reforma gregoriana ela influencia na ideia de cruzada, né? Essa ideia de guerra santa, de luta contra o infiel, é importante. Tá? A gente pode continuar e a gente entra na área do Ramon, obviamente, né? Que é a ideia de que esses indivíduos, a partir dessa reforma, antes mesmo da reforma, a gente começa a ter uma mudança na teologia e nas práticas da igreja. Ou seja, cada vez mais a própria igreja, a partir dela mesma, ela vai começar a pensar novos jeitos teológicos. Né? O que é fazer teologia hoje em dia, né? Não é você pegar um versículo e falar que aquilo é divinamente inspirado, mas é você ter um conjunto de questões filosóficas, de procura dentro dos versículos, dos canones, dentro do livro, que é a Bíblia, e a partir disso você constrói a teologia. Né? Então é muito difícil a gente pensar numa teologia já estruturada 100% aqui. Né? Ela está em processo de formação, ela está em processo de criação. Como em tudo, história... Oi? Como acaba em história sendo sempre um processo. Sim, né? Inclusive a gente pode pensar hoje, as igrejas protestantes hoje, a maior parte delas, principalmente as pentecostais e neopentecostais, a teologia delas, ela bebe muito da fonte das teologias históricas. Elas não têm esse aporte muito forte de uma teologia própria. Então tem um pastor, né, que é o pastor César Moisés Filho, que ele escreve sobre isso. Quem quiser saber sobre o tema, é interessante vocês darem uma pesquisada. Né? E aí, a gente vai ter, pra gente continuar, senão a gente perde um pouquinho. Senão a gente vai ter que fazer 3 lives, eu não tô afim de ficar sem jantar de novo. Né? A gente vai ter um exemplo, que é o Rodolfo da Satisfação. Historiador se alimenta de conhecimento. Conhecimento, não. Vou falar isso pro presidente. Ele quis mandar essa também. Eu preciso comer, gente. Eu sou gordo, eu preciso comer. Né? A gente tem um Ludolfo da Saxônia, né? Onde ele vai fazer a tradução vernacular da Vita Christi, né? Que traduzindo do latim significa a vida de Cristo, né? Onde ele vai perceber, ele vai trazer essa noção cada vez mais popular dessa igreja ou dessa população que precisa participar do corpo ou da vida de Cristo, né? A ideia de representar o próprio Cristo. Certo? A gente pode entrar nessa noção. Inclusive, durante o século VIII, XII, inclusive o André Vauchier, que é um historiador muito bom para a gente falar de espiritualidade, ele trabalha o surgimento de ordens medicantes, né, os franciscanos e os dominicanos. Ele fala exatamente dessa noção da vida de Cristo, né, desse Cristo sofredor que passa por penúrias, enfim. Né? E a gente tem, né, alguns indícios de uma mudança teológica bem interessante. Pode falar? Posso só abrir um parêntese, aproveitando essa ideia do Cristo sofredor, cara? Sim, senhor. A bola é tua. Tudo bem que você é vice, mas a bola é tua. Ih, ó. Hoje tem gol do Ribamar, graças a Deus não. Mas, enfim. A gente tem que pensar o seguinte. Como é que a gente não pode falar também, a gente não tem como falar de igreja se a gente não chegar a um consenso e falar um pouco de filosofia, né? Vou me arriscar aqui um pouco, peço desculpa, mas pensar no movimento, né, do pensamento filosófico na Idade Média é importante para a gente entender a filosofia e a teologia que a gente está
colocando aqui em questão. Por quê? Sim. Lá na Alta Idade Média, né, no início da Idade Média, caracterizado justamente pelo feudalismo, nós temos um predomínio na sociedade da filosofia voltada, né, a Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho ele vai realizar seus escritos principalmente centrada na filosofia platônica, que pensa justamente essa questão da dualidade, né? E pensando justamente no mundo das ideias e no mundo concreto. Né? O mundo das ideias seria justamente, que ele expressa no mito das cavernas, por Platão, seria um mundo que a gente consegue atingir apenas de forma inteligível, através da razão. Enquanto o mundo concreto seria um mundo que a gente consegue alcançar com os 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, essa filosofia da antiguidade, essa filosofia platônica, ela vai ser transferida para a filosofia de Santo Agostinho. Sim. Quando Santo Agostinho ele escreve pensa na cidade de Deus e na cidade dos homens, ele vai pensar justamente nessa dualidade centrada no mundo platônico, transferindo as ideias platônicas justamente para as ideias teológicas. O que seria a cidade dos homens? Seria a cidade do sofrimento. Seria o local no qual Cristo mendicante, Cristo sofredor teve que passar, nós temos que passar, mas como funciona na teologia cristã, pensando justamente nessa dualidade bem e mal, céu e inferno, né? Esse sofrimento vai passar. Como? Atingindo a cidade de Deus, para Santo Agostinho. O que vai, por exemplo, fortalecer muito a ideia de a cidade de Deus e a cidade dos homens vai ser usado por vários teóricos durante a Idade Média para fortalecer a ideia do poder do Estado, né? A figura do rei, Sim. né? O rei ele vai ser uma figura política? Vai, mas ele também vai ser uma figura religiosa. Então esse rei, principalmente no Ocidente, ele vai controlar não apenas economicamente o que a gente vai chamar a cidade dos homens, mas ele também está em contato direto com a cidade de Deus, com a cidade, né, religiosa. Então ele vai dominar essa eclésia. O que é eclésia? É a ideia da reunião do povo, né, dentro do campo religioso. Então a ideia de ordem eclesiástica vem disso, né, que é um grupo reunido para discutir questões religiosas nesse sentido. Né? E aí a gente falar muito de filosofia e teologia é entender isso também, né? Porque a gente não pode falar e ficar achando que filosofia é só para fazer um trabalhinho e passar. Não é isso. Filosofia ela rege basicamente todas as ciências que a gente vai ter no mundo contemporâneo. Né? Sem filosofia não existe discussão matemática. Sem filosofia não existe discussão biológica. Não existe. Porque você precisa questionar, você precisa do método discursivo, né? Um método científico, que a gente pode ler também no livro do Descartes. Mas, enfim, só uma crítica, no modo geral, a como a gente pensa a filosofia. Né? E pensar filosofia é também pensar teologia. Né? Porque, se a gente pensar nesse sentido, não tem como fazer teologia sem beber da filosofia. Tá? Óbvio que a gente vai ter mecanismos diferentes de análise, né? A filosofia vai mais para o campo da racionalidade, do que eu posso explicar, né, do que eu posso questionar, e a teologia não, ela vai partir do pressuposto de que eu preciso explicar as coisas, mas através de uma divindade, que aí no caso seria Deus, explicar como Deus atua em determinada coisa, em determinado objeto. Enfim, né, e a gente pensa Santo Agostinho nesse sentido. Outro filósofo que vai influenciar muito a igreja, por ser um pai da igreja, é o São Tomás de Aquino. Né? O que o São Tomás de Aquino ele vai defender? Ele vai defender a salvação, né, por meio da fé e das obras. Ou seja, a partir do momento que eu tenho fé e eu consigo exercer as obras de Cristo, exercer essa ideia de obras, eu consigo a minha salvação. Né? Então a igreja ela vai tomar esse caminho e aí entra numa disputa entre São Tomás de Aquino, entre a filosofia do São Tomás,
com a filosofia do Santo Agostinho. É interessante a gente destacar um exemplo, né, que aí a gente pode entrar um pouquinho melhor, é que o seguinte, a Reforma Protestante, a gente tem o seu auge com Lutero, certo? Lá com as 95 teses. Lutero, ele é um monge agostiniano, então o arcabouço teológico que ele vai utilizar vai ser o do Santo Agostinho. Ele vai beber da fonte do Santo Agostinho. Então, se você for olhar qualquer livro de teologia protestante, ela vai começar na escolástica. Tá? Ela vai na escolástica e ela para ali. Na escolástica? Não, na patrística, perdão. Ele vai na patrística, ele pula a escolástica e vai para outro meio. Então, assim, é a gente entender o arcabouço teórico que ele está usando. Né? Enquanto o catolicismo ele vai utilizar da escolástica, ela vai beber do São Tomás de Aquino. Né? Você quer acrescentar alguma coisa? Não, é justamente isso. É pensar que se até hoje a gente frequentar o catolicismo, chegar a uma denominação católica, a Igreja Católica, a gente vai ouvir uma frase que é comum, né? Que a fé sem obras é uma fé morta. É morta. Então, pega a frase do Tiago, né? De Paulo, né? Não, é Paulo. É Paulo. Oi? É Paulo? Falhou. Eu tô tentando lembrar quem falou isso. A fé sem obras é morta. Aí vai demandar um... Se eu não me engano é Tiago. Se eu não me engano é Tiago. Então, essa ideia de a fé sem obras é uma fé morta, porque você, para exercer o catolicismo, você precisa de 3 pilares, né, que é a fé, a esperança e a caridade. A caridade seria, no caso, a materialização das obras. Né? E aí, você realizando essas obras, você alcançaria essa salvação, e isso está ligado justamente à teologia de São Tomás de Aquino. Se você for parar para pensar que São Tomás de Aquino bebe justamente da fonte de Aristóteles, lá no mundo antigo, em que Aristóteles vai privilegiar um mundo sensível, ou seja, um mundo em que você pode tocar, utilizar os 5 sentidos. Oi? É Tiago mesmo. Tiago, tá. 2. Então, a gente tem uma fé baseada nas obras. Eu tenho uma fé em que eu estou movendo os meus sentidos, o mundo sensível, para poder alcançar justamente o quê? A salvação, de acordo com a teologia cristã de uma maneira geral. E aqui, falando teologia cristã, estou falando tanto do catolicismo quanto das religiões reformadas, das outras religiões cristãs que nós temos até hoje. Show, acho que foi, né? A gente pode ir pro concílio agora? Tranquilo, galera? Alguma dúvida? Tá muito alta a discussão, tá legal, tá difícil, não tá? Tô entendendo nada, também é uma explicação. Não sei do que vocês estão falando, também é uma forma de entender. Alguma coisa aí, gente? Enfim, a gente entende então que a gente pode continuar? Ai, é terrível. Tudo tranquilo. Então acho que a gente pode continuar, né, Sim, sim. Vamos lá. Então a gente tem que pensar nessa discussão. Só lembrando, a gente tem 20 minutos. Então a gente vai ter que fazer mais uma live para completar a aula. Essa aula. Thaís, acabou de entrar. Feliz aniversário. Tá? Parabéns, Thaís. Nem te conheço, mas parabéns. Então, vamos pensar justamente essa ideia, primeiro do conceito, que gera discussão até hoje. Conceito de reforma, o conceito de contra-reforma. Por quê? Se a gente pensa essa ideia de contra-reforma, a ideia de contra-reforma, né, o conceito contra-reforma, né,
remete a gente que a gente está realizando uma reforma como uma reação. Ou seja, está acontecendo um movimento. Se está acontecendo um movimento, o que a gente vai fazer? Vai contra-reformar. E é isso que está acontecendo na Igreja Católica? Não. E aí a gente vai ter um historiador chamado Gedan Hubert, que ele vai pensar justamente nesse conceito, né, de contra-reforma. Ele é um historiador, ele é um teólogo alemão, tá? E ele vai justamente pensar essa ideia de contra-reforma como um conceito problemático. E ele vai pensar que, na verdade, o que está acontecendo na igreja é uma via de mão dupla. Em que sentido? Há um movimento contra-reformista, ou seja, uma resposta da igreja às críticas realizadas pelo Lutero, às críticas realizadas pelo clero de uma maneira geral, sim, há esse movimento. Porém, há um movimento de reforma dentro da Igreja Católica sendo realizado há muito tempo. Há um desejo de reformar a liturgia, há um desejo de reformar as práticas clericais, as práticas do clero, há bastante tempo, desde lá do período do medievo. Então, esse historiador, o Gedan Hubert, ele já vai pensar justamente nesse movimento. É problemático eu falar de contra-reforma, mas eu tenho que falar que a igreja está se reformando. Sim. Por quê? Porque a crítica que está chegando à igreja é uma crítica gigantesca, é uma crítica fundamentada. A gente tem que lembrar justamente que Lutero, ele foi um importante teólogo, ele é um importante professor universitário, ele está discutindo com as teses, né, a nível, né, justamente de parar e pensar, pô, e aí? O que essa igreja tem que fazer? Vai se manter justamente assim? Vai se reformar? Como é que deve-se haver essa prática? Queria completar, Pode? André? Claro. Então a gente consegue pescar o seguinte. A contra-reforma é um conceito utilizado normalmente quando a gente utiliza a ideia de que essa reforma só aconteceu porque ocorreu a reforma protestante, né? Então, ela é problemática nesse sentido, né? Só é possível, então, né, nesse sentido, para quem usa contra-reforma, a ideia de que essa reforma só ocorreu porque houve a reforma protestante, o que não é a verdade. Né? Ela é problemática nesse sentido, porque as reformas da igreja elas vêm acontecendo muito antes. Né? Elas vêm acontecendo durante a Idade Média, elas vêm acontecendo durante o processo das críticas do Lutero. Então você tem anterior a eles também, mas durante ele você dá uma pausada, então a luta vai ser contra o Lutero em si, entre aspas, e a partir disso ali, tanto que você vai ter o Concílio de Trento depois, né? Depois que Lutero morre, né? Um ano antes do Lutero morrer, o Concílio de Trento ele inicia, né? Então a gente percebe o seguinte, a contra-reforma é nesse sentido. Quando a gente usa a ideia de reforma católica, a gente está tomando a ideia de que essas reformas aconteceriam de um determinado momento, elas iriam acontecer, mas houve uma ruptura tão grande quando você tem a reforma protestante, que a igreja ela precisa tomar uma medida mais rápida, um pouco mais acelerada do que antes. Show? Até aí tudo bem, gente? Difícil? Não é tão difícil. A gente pensa o seguinte, contra-reforma vai ser usada nesse sentido de só ocorreu porque houve a reforma protestante, e a reforma católica vai pensar exatamente a noção de, olha, essa reforma já estaria para acontecer, e ela aconteceu porque houve uma ruptura, ela foi acelerada mais ainda pelo processo de ruptura que você tem com a reforma protestante. Show? Tranquilo? Concorda? Discorda? Quer acrescentar alguma coisa? Não, por isso que assim, não é, como dizem, né? Pegar o bebê e jogar o bebê fora com água, com tudo, né? É pensar que os dois conceitos, né, como esse historiador ele denomina, pensar que esses dois conceitos eles se complementam de uma maneira geral. Então, o movimento de transformação dentro da Igreja Católica ele vai ocorrer, né, justamente como, né, pensando por esses dois lados, por essa via. Há uma reforma como você resposta... pode usar as duas, né?
Não tem problema usar as Sim. duas. Mas é entender em que momento você vai usar, né? E por que que você está usando. Né? Tipo quando você lia o jornal em 2016 e você lia a presidente ou presidenta. Né? Você toma um determinado conceito, você toma um determinado posicionamento. São posições. Tá? Eu só estou dando um exemplo, gente. Não... Por favor, vamos fugir um pouquinho das polêmicas. Vamos ficar ali na Igreja Católica no momento. E mais pra frente, quem sabe, polêmicas. Mas enfim, é basicamente isso. É entender que o que você usa como conceito é um posicionamento que você está tomando. Né? Se você escolhe um conceito X, você está escolhendo ele com o ônus e bônus. Né? Com seus problemas e com suas qualidades. Enfim, é isso. Pode continuar. Desculpa interromper. Nada, que isso. Tá quando você quiser. E aí, o que a gente vai pensar, né? O Concílio de Trento logo vai ser instalado em 1548, 1545, desculpa, ao início justamente da reunião ecumênica, como a gente estava falando né, no início da live. E ela vai ser dividida em 3 períodos, né, em algumas sessões, em diversas sessões, por isso que ela vai se arrastar por um longo tempo. Então vai ter um momento que ela vai ocorrer, vai parar. E nesses momentos em que vai se realizando esse concílio, vai se debater principalmente a questão de uma uniformização. Isso. Obrigado. Uniformalização que você escreveu. Uniformalização. Mas acho que a uniformização... Enfim, uma doutrina única. Você pode botar padronização da doutrina. Também é uma forma de... Palavras menos... Tornar uniforme a doutrina. Ah, gente, conceito de redação. Se não sabe escrever, troca, né? Tenta trocar de um jeito mais simples, que você consiga escrever. O mais simples, que eu sempre aprendi, o mais simples é o mais certo, né? Nesse sentido, né? Mas, enfim, voltando. Então, você tornar uma doutrina única, uniforme, né? Que vai partir do concílio e vai atingir toda a igreja. Né? Então, se a gente for pensar por esse lado, né, por essa perspectiva, nós estamos falando de uma doutrina que parte de cima para baixo, ou seja, está sendo imposta pelo clero, e aí do clero ele está sendo colocado para a população, para os fiéis, de uma maneira geral. Né? Só que vai ser isso que vai acontecer na prática? Não. Porque o concílio, né, toda decisão, como está falando, é um processo. Então, há a decisão do concílio, há as decisões do Concílio de Trento, e a partir dessas decisões, né, aos poucos, elas vão sendo implementadas em cada região, em cada paróquia, tudo mais. Então, né, se leva um tempo, se demora um pouco para realizar justamente essa implantação dessa prática das doutrinas pensadas, né, das práticas pensadas no Concílio de Trento. Tá? Então, encerrou-se os três períodos, que a gente chama de 3 períodos do concílio, né? Ou seja, ao inicial, há já a decisão das primeiras reformas, depois a gente já vai continuar com essas reformas, e o terceiro período vai ser justamente o período que vai confirmar e vai buscar levar essas reformas para as paróquias, os arcebispados e os bispados de uma maneira geral. Né? Primeiro para o mundo europeu, depois indo para ir ao mundo pregar o evangelho, eu diria, em algum versículo, em alguma parte da Bíblia, e eu não vou me recordar, né? Mas, vamos lá. Quais são as principais medidas? Primeiro, reafirmação dos dogmas da igreja. Vou falar ponto por ponto. Reafirmação dos dogmas da igreja. Primeira coisa que você pode perguntar, tá, professor, beleza, bacana, mas o que é um dogma?
o dogma é uma verdade incontestável, ou seja, é uma verdade em que a igreja vai defender e você não tem como, você não pode, né? Não que não possa, né? Mas, enfim, mas que é uma verdade única, universal para a igreja. E aí Flávia, Flávia, estamos falando de contra-reforma, ou reforma religiosa. A gente está falando de contra-reforma. E aí, esses dogmas em que a igreja vai reafirmar, ou seja, ela não vai mudar, não vai alterar, a gente vai ter um dogma principal reafirmado nesse Concílio de Trento. Que dogma é esse? É da virgindade de Maria. Então, para a Igreja Católica, né, Maria nasceu virgem e morreu virgem. E isso é um dogma religioso presente até os dias de hoje. Tá? Primeiro ponto. Segundo, salvação pelas obras. Então, percebam que, nesse ponto, a gente está tendo um afastamento total da doutrina religiosa católica para a doutrina luterana. Né? Ou seja, o que a igreja está falando? Estamos reafirmando a filosofia tomista. Sim. Então não estamos retornando à teologia e filosofia agostiniana. Estamos reafirmando a teologia tomista, desculpa. E aí... Porra, Raquel não entra nessa discussão. Agora não. Vamos ficar na discussão normal do negócio, porque é assim, você tem esse texto? Tem, mas assim, é uma questão de dogma. Então, você quer responder? Ela faz a pergunta e eu não sei responder. Então, Raquel, é justamente isso, dogma. Né? Então, nada, Raquel, pode perguntar. Dogma é justamente essa verdade que é inconteste, ou seja, a igreja não vai buscar questionamentos, não vai buscar dentro do texto bíblico e estritamente dentro do texto bíblico, não com a exegese desse texto, ou seja, com a interpretação desse texto, né, uma segunda interpretação, ou uma outra interpretação. Até porque a Bíblia também é utilizada como fonte histórica, e a partir dessa fonte histórica a gente confronta com outras fontes e chega a determinadas conclusões. Então, o dogma, ele vai... O dogma, ele não vai ser, né, buscar se achar um dogma, uma racionalidade por trás do dogma. É buscar o texto bíblico e levar ao pé da letra esse texto. E aí a gente, como cientista, né, humano, a gente precisa confrontar e sair um pouco da discussão religiosa. Né? A gente vai para o campo racional, para o campo científico. Porque se a gente for entrar em questões de debate tão religiosos, como, tipo, sei lá, se ela realmente teve filhos ou não, a gente vai entrar num debate que não vai ter fruto. Né? Sabe, frutos do espírito? Não vai ter frutos do espírito. Né? Você não vai produzir um debate que vai chegar a uma conversão, ou melhor, que vai ao encontro das ideias. Uma conclusão definitiva. Você vai ficar, eu acho que eu acredito nisso, eu acho que não é isso. Então, assim, a gente parte do pressuposto racional. Né? A gente vai pegar essas fontes e a gente precisa entender o seguinte: a Bíblia que a gente tem hoje, ela foi construída por homens. Ela foi selecionada por indivíduos. Né? Ela foi selecionada pós-concílio de Trento. Pós-concílio de Trento. Os canones, o que vai ser canônico ou não vai ser canônico, a igreja vai determinar. Então existe vários evangelhos, tá? O que aconteceu, e a igreja vai escolher o que pode e o que não é. O que vai ser usado e o que não vai ser usado. Né? Então, a gente usar esse tipo de discussão é um pouquinho problemático. Né? Porque a gente entra no campo da fé. Então, a gente precisa estar aqui no campo da razão, o tempo todo voltando para essa tecla.
A razão nesse momento é a razão pela qual a gente está estudando isso. Tá? E aí a gente volta para o princípio, né, dos dogmas, né? A gente estava nos dogmas. Essa ideia de dogma. E a gente volta para a aula. Só respondendo a Flávia. Tá. Sobre o tema da live. Então, além dessa confirmação dos dogmas, tá? A gente também vai ter a confirmação do culto a Maria, ou seja, ela é virgem para a igreja, e isso é uma verdade inconteste para a igreja no campo religioso. Nesse livro aqui, o Legoff trabalha um pouco disso, né? Que é o Deus da Idade Média. Ele trabalha essa formação e essa criação da Virgem Maria, da Santíssima Trindade. É um livro simples, não é um livro com um teor muito difícil. Dá para ler. Ele é bem tranquilo, deve ter o quê? 80, 100 páginas? 114 páginas, ó. Molezinha, tem gente que lê 400 e pouca do Crepúsculo aí. E... né? Sai com um conteúdo só dos vampiros, a gente, com 114, você sai com uma discussão mais filosófica. Enfim, né? E aí a gente entra nessa noção de que a igreja ela vai reafirmar esses dogmas, né? Ele vai ter vários outros. Eu não sei, eu não consegui pescar aqui, que eu, olhando rápido não vi. Mas tem o dogma também, a ideia do sacramento, né? O sacramento faz parte desses dogmas. A própria ideia dos sacramentos. Para isso que o historiador tá na sua vida, Gabi, para levar desilusões, porque a gente acaba tendo essas mesmas vezes, estudando história. A gente sofreu com isso. Né? A gente, enquanto religioso, a gente passou cada uma na faculdade, que isso é só Jesus. Né? Um confronto atrás de confronto. Só dando primeiro um beijo pro William, saudades. E vamos lá, dando continuidade. Pensando justamente a questão desse culto aos santos, culto a Maria, né? Então a vida de santos, né? E aí na Idade Média surge um gênero literário, me desculpe também a galera da literatura, que eu já estou entrando em outro campo, rapidinho, né? Mas surge um campo literário que é a hagiografia, e aí essa hagiografia retrata a vida dos santos, retratando essa vida dos santos, né? Isso serve de espelho, né, para a sua vida. Como assim? Você vai ler lá, ó, a vida de fulano, cicrano, beltrano, e ter aquilo ali como uma inspiração, né, para você sair da sua vida terrena e ir para a vida celeste, para Jerusalém celeste. Né? O que a gente pode assemelhar um pouquinho, gente, eu vou fazer uma comparação que vai ser bombástica, né? Polêmicas, né? Igual mamilos, polêmicos, né? Enfim, né? A gente pode perceber o seguinte: a ideia que o Jonathan está falando desse santo ser um exemplo, ela é usada dentro da igreja protestante até hoje. A ideia de que o pastor é um exemplo de fé, ele deve ser seguido. Né? E o caráter medieval disso é interessante, porque a gente percebe que a gente não pode falar de determinados líderes religiosos. Né? E cada vez mais o discurso você não pode falar de um líder espiritual. Por quê? Porque ele é líder, porque ele foi escolhido por Deus. Né? Porque ele é exemplo de fé. O que acontece muito dentro da Igreja Universal. Nesse caminho, eu não desisto. Com alguns líderes muito famosos, Silas Malafaia. Gente, falta alguns minutos. Ih, 1 minuto para acabar. Vamos fazer o seguinte: a gente se despede aqui nesse momento. E a gente vai dar uns 2 minutos para eu salvar a live. 2 a 3 minutos, salva a live. E a gente volta em mais uma. A gente não conseguiu. A gente vai terminar, tá? Falta pouco. Falta pouquinho. Falta. A gente volta daqui a uns 2 minutos. Não iluda as pessoas. Não me iluda. Tá? Valeu, gente. Até daqui a pouco. Até mais. Vai encerrando aqui.